Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos aqui, como todos os domingos, às 20 horas. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec e é uma alegria, abrindo os nossos lares, os nossos corações, convidando Jesus para participar desse momento, desse encontro espiritual, quando nós realizamos o Evangelho no Lar, todos os domingos, pelo Facebook, pelo Instagram, às 20 horas. Nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas saudamos também aqueles amigos que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do Instagram, do Telegram, do YouTube. Então, sintam-se abraçados, sintam-se fazendo parte da família do SEAC de Olambra. E lembrando também a vocês, para aqueles que vão acompanhar junto conosco, peguem seus evangelhos segundo o Espiritismo e lembrem também de colocar o seu copinho ou a sua garrafinha de água, que ao final ela será magnetizada e ao final também nós receberemos o passe magnético espiritual ofertado pelos benfeitores amigos. Mas, amigos, nós aproveitamos, enquanto faltam alguns minutinhos, para lembrarmos a importância do Evangelho no lar. Eu vou até deixar o Roberto falar um pouco sobre essa importância do Evangelho para a família, para a criança. Então, amigos e amigas, nós, durante a semana, não é que nós nos permitimos, que nós trabalhamos a nossa casa mental num processo de exercício permanente. E, de uma forma ou de outra, nós estamos sempre conectados com o que ocorre ao nosso derredor. E há muitas notícias que nos deixam impactados. Há muitos escândalos, se bem que nada a estranhar, porque Jesus, nosso mestre amado, já nos teria alertado que haveria muitos escândalos. Entretanto, aquele que escandalizasse, ele não seria esquecido, no sentido de que não seria passado impune. Mas nós, então, muitas vezes, até por descuidos, porque nós também temos um problema muito grande com a nossa vigilância, nós nos deixamos envolver emocionalmente. E, geralmente, esse envolvimento emocional não é dos melhores. Então, neste momento, ou seja, um dia na semana, que nós tiramos para fazer com que a nossa casa, e também, por consequência, a nossa cidadela mental, seja filtrada, nós temos um momento diferenciado. É essa a proposta do Evangelho no Lar. E, claro, não deixando de lembrar que o convidado é o nosso Mestre Jesus. E quando nós realizamos o Evangelho no Lar, e muitos espíritas, às vezes, ainda não criaram esse hábito, nós criamos em torno do nosso lar uma proteção. Nós criamos uma energia que envolve e nos fortalece, nos auxilia. Mas esse propósito, ele também se expande para aqueles que estão à nossa volta, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Então, é muito importante, inclusive, participarmos com as nossas crianças. Aqueles que têm crianças, não deixem de preparar o ambiente para o Evangelho no Lar. E hoje nós temos muito material adequado à fase infantil. Mas aproveitamos também para cumprimentar a nossa querida Tassimara, a Ana Rocha, seja muito bem-vinda, Maria Dolores, a Rita de Cássia, a Sandra Fernandes, Henrique Relieves, amigos, amigas, tão queridos, tão especiais, sintam-se abraçados, a Suzy, sejam todos muito bem-vindos. Falta apenas um minutinho para as 20 horas e nós lembramos mais uma vez, coloque seu copinho, a sua garrafinha de água, ao final ela será magnetizada e nós vamos iniciar o nosso evangelho. Aqueles que desejarem, peguem os seus evangelhos para acompanhar junto conosco,
Boa noite, Maria Regina. Seja bem-vinda. Então, amigos, nós estamos iniciando... Eu só queria fazer um adendo ao que a Leila colocou, porque aquele que tem os pequeninos em casa, naturalmente convivem com outras crianças, no ambiente escolar, sobretudo, e muitas vezes eles suscitam questões de ordem prática. Então, ao fazer essa abordagem, respondendo esses questionamentos, o faremos sempre com base na moral evangélica cristã. Então, amigos, iniciando, pegando aqui o livro Vinha de Luz, nós vamos aqui abrindo uma página orientada pelos benfeitores. Estamos na mensagem do livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos na mensagem número 90, de Coração Puro. É uma passagem que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. É uma proposta de Pedro desafiadora. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. E Emmanuel nos diz: espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor, que não passam de réstias fugidias, a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir. Vejam, vamos refletir bem no que Emmanuel coloca. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir, com alegria, na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. A mensagem prossegue, mas nós vamos orar nesse clima espiritual com gratidão, pedindo ao Pai, aos emissários divinos, que estejam conosco, nos envolvendo, nos amparando. E nós vamos dando início a mais esse Evangelho, pedindo, Senhor Jesus, toca os nossos corações, esteja sempre, Senhor, presente em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, cumprimentando também a Ana Eliane, a Niva de Zé Aduque, que bom que vocês estão aqui conosco. Estamos a caminho da plena recuperação, mais 10 dias de antibiótico, mas vocês devem estar percebendo que a voz já está mais segura. Esperamos que em breve a gente esteja plenamente recuperados. Um abraço também para o Geraldo Rodrigues
e nós vamos dar continuidade aqui ao nosso Evangelho no Lar, abrindo aqui o Evangelho e passando a palavra aqui para o Roberto. Obrigado, Leila. Boa noite, queridos amigos e amigas. Como a Leila lembrou, né? Ela já está modulando melhor. Já está com a voz mais solta, graças a Deus. E também as vibrações dos amigos queridos, que tenho certeza também compartilham conosco os mesmos ideais e os mesmos propósitos. E a mensagem, ela realmente veiculada, verbalizada, ela ganha força. Tudo bem? Então, olha, hoje continuaremos no capítulo 3, cujo título é Há muitas moradas na casa do meu Pai. Essa palavra, ou essa frase, teria sido proferida por Jesus. Kardec, neste capítulo do Evangelho, referido pela Leila, lá no item 10, nós damos continuação ao que vimos na semana anterior, foi o último domingo, né, de agosto, já estamos no 1º de setembro, e no item 10 ele diz assim, observando que ainda são instruções dos espíritos. Tá? Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. Aqui, Kardec está deixando bem claro que o que predomina nesses mundos venturosos são os valores morais, a autoridade moral, né, que são reconhecidos. E não é necessário que a pessoa diga, eu sou portador de tal título, porque essas titulações não existem. Porque quando o espírito ele é evoluído, quando ele atingiu um determinado grau hierárquico, ele emite a sua própria luz. Todos nós emitimos, e à medida que vamos nos purificando, vamos nos lapidando, eliminando de nós as imperfeições e adquirindo virtudes que serão nosso patrimônio inacessível, inalienável e indestrutível, então nossa luz se modifica. E assim esses espíritos são reconhecidos nos chamados mundos venturosos. Lá não há guerra. Olha que coisa muito boa, né? Não há senhores, não há escravos. Quer colocar alguma coisa aí, Emília? Ok. Na realidade, eu estou até um pouco em dúvida, porque eu acho que hoje seria o item 9 e não o item 10. Mas, como o Roberto já iniciou no item 10, não tem problema. Qualquer coisa, a gente... sim, a semana claro. que vem, a gente volta ao item 9 do capítulo 3. Mas a gente pode confirmar isso. Me parece que não. Aliás, vocês próprios podem confirmar aí. Nós temos disponível os vídeos passados, né? Continuando, então, Kardec diz assim, a autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. Então, não há interpretação, existe a aplicação das leis de justiça, de acordo com a afirmativa do Mestre Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, é sob esse epitáfio que prevalece as leis, né? O sentimento de justiça, e aí é conferido a cada um o seu mérito. Então, não há absolutamente nenhum favoritismo. O mérito de que a pessoa seja portadora, o espírito seja portador, e aí é que ele faz, e ele se apresenta no exercício sempre da justiça. E o homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Então não existe o sentimento de dominação, né, de classes, porque as pessoas, os espíritos lá procuram sublimar a si mesmos, né? Então eles trabalham por elevar-se e, sabendo de suas imperfeições, vão trabalhar por burilá-las e convertendo-as em virtudes. Aqui eu lembro, o nosso lar, a colônia espiritual Nosso Lar, ali estão reunidos espíritos desencarnados
mas que fazem parte ainda do nosso orbe, do nosso planeta Terra. Mas já é uma colônia, podemos dizer, classe média, onde os espíritos que chegam ali já chegam com uma condição melhor, apesar de que o nosso lar ele faz parte da região ainda do umbral. Vejam, mas para vocês que já leram ou que viram o filme, percebem essa colônia já de uma maneira muito mais equilibrada, muito mais harmoniosa. E o que é que a gente percebe ali? Aqui, Kardec diz que nesses mundos venturosos, mundos ditosos, mundos felizes, que ainda não é o nosso caso, a autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. E ali em nosso lar, apesar de ser ainda uma colônia espiritual que não é top de linha, mas aqueles que estavam à frente dos grandes trabalhos não eram por indicação, mas eram por méritos, por dedicação, por horas e horas de trabalho em benefício de toda a coletividade. Agora, imaginem nosso lar, que ainda é uma colônia diminuta diante de uma região dessa, de um mundo venturoso. Imaginem como que não será um lugar desse. A gente nem consegue ter assim, essa noção exata. Ok, Leila, muito obrigado. Então, aduzindo o que a Leila colocou, diríamos que a colônia nosso lar, como há centenas de outras colônias, vinculadas ao nosso orbe, à nossa casa planetária, à Terra, ela guarda os limites, digamos, de perfeição conforme este ambiente. Há, sobretudo na colônia nosso lar, e por dedução também nas demais, espíritos que vêm de outras esferas superiores, os mundos, aqui Kardec está abordando, para ajudá-los na condução daquelas diretrizes que essas colônias, que na verdade são espaços de transição, e existem ali para que eles cumpram a sua tarefa, porque não é trabalho pequeno, não. Continuando aqui, ele diz assim, referindo-se ao homem que lá se encontra, diz que sim, o seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para os igualar. Aqui nós podemos dizer que essa é uma ambição perfeitamente plausível, consentânea com a justiça divina. Diz que é uma ambição nobre, porque não visa superar a ninguém, mas superar a si próprio. Ainda temos um tempinho, né? Só para fechar o item 10. Uhum. E aí Kardec virá dizendo também, lá o quê? Onde? Nesses mundos, né? Todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes e aos mais fracos. Então, vocês conseguem se imaginar vivendo num mundo assim? Se vocês se imaginam, vocês estão prelibando o dia em que habitaremos um mundo superior, né? Um mundo feliz, os mundos venturosos, né? E ali possuem bens, em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Eu pediria a Leila, até para fazer esse fecho,
fazendo uma correlação do que foi lido agora nesse parágrafo com a realidade que ocorre lá em nosso lar. Lembra da Luísa, a neta, e lembra também lá da irmã lá do André Luiz? Então, que tinha propriedade lá, lembra? Esse detalhe. o... Possuem bens, que aqui Não diz... estou conseguindo ainda falar muito, não. Não tá... É só esse fechinho. Mas Kardec, refletindo, logicamente, nós não sabemos se Kardec já transitou por esses mundos, às vezes até como convidado, porque, voltando em nosso lar, refletindo na colônia espiritual Nosso Lar, às vezes aqueles espíritos eles tinham permissão não de ir morar, mas de visitar lugares mais evoluídos, outras colônias que estavam acima de Nosso Lar. Não sabemos qual a trajetória do espírito Allan Kardec, mas ele, logicamente, inspirado pelos benfeitores, trouxe todas essas informações, toda essa reflexão de como que deve ser esses lugares, essas colônias mais evoluídas, esses planetas mais evoluídos. E o que a gente percebe? O que Kardec diz? Ali já não tem a cobiça, já não tem a inveja, já não tem a maldade, o ciúme, os laços de amor, os laços de fraternidade não são somente para aquele, o meu ente querido, o meu filho, o meu, não, é para todos. Esse laço de amor e de fraternidade prende todos, todos. E aquele que precisa mais, ele vai ser amparado pelo que já tem mais condições. E fala também dos bens, a gente lembra lá, Nosso Lar, eles conseguiam conquistar uma casa, através dos bônus horas, através dos trabalhos que eles realizavam. E Kardec diz, nesses mundos ditosos, os bens podem ser em maior ou menor quantidade, porque, apesar de já ser um planeta mais evoluído, mas nem todos os espíritos estão no mesmo nível de evolução. Então, uns podem ter mais, outros menos, mas ninguém vai passar por privações. E é interessante que ele diz o quê? Não vai passar por privações, por quê? Porque não existe mais expiação. Porque a expiação é quando a gente não soube aproveitar e realizou o que não deveria ter realizado. Então, a gente vem expiando, padecendo, às vezes, de solidão, de enfermidades, de uma situação financeira muito difícil. Agora, aquele que já soube aproveitar, passa por provas, mas não mais por expiações. E esses planetas, quando já são mundos ditosos, já não passam mais por expiações, porque Kardec diz o quê? O mal já não existe mais nesses lugares. Agora a gente fica assim imaginando, poxa, que maravilha! Mas o que depende do planeta Terra chegar ao mundo ditoso? Depende dos habitantes que aqui estão, depende o quê? De cada um de nós. Cada um de nós fazemos a nossa parte, que às vezes a gente fica tão decepcionado, desiludido, desanimado, que diz, mas não adianta, o que adianta eu fazer alguma coisa? Não vai resolver nada, não vai chegar a lugar nenhum. Mas se todo mundo pensar assim, a gente nunca vai sair desse processo do mal. Agora, se todos, 8 bilhões, eu acho, já tem no nosso planeta, se a gente começasse todo mundo a pensar justamente o contrário, eu vou fazer a minha parte da melhor forma possível. E o outro, e o outro, e o outro, e o outro, daqui a pouco, o nosso mundo de um planeta de provas e expiações chega a um mundo ditoso. Então, esse processo não vai depender de Deus, não vai depender dos espíritos que estão aqui sob a supervisão divina, não vai depender do Cristo.
Vai depender de cada um de nós. Obrigado, Leila. É só para fechar uma reflexão de hoje, que nós vamos, então, no nosso momento, no momento da prece. Kardec, ele era antenadíssimo com as realidades socioeconômicas daquela época, e que nós podemos falar o mesmo para hoje, de hoje. Porque quando fala que lá nesses mundos venturosos existem espíritos que adquiriram mais, mas por sua inteligência, eu diria até por seus méritos, não quer dizer que aqui na Terra não se possa fazer o mesmo. Periodicamente, espíritos com altíssimo cabedal de inteligência e habilidades reencarnam aqui e, afortunados, eles distribuem ou contribuem para que, no entorno deles, as misérias sejam minimizadas, se não sanadas ou eliminadas de vez. O que prova o seguinte, que nós, enquanto buscamos igualar a todos com o mesmo nível de bens materiais, na verdade não estamos fazendo justiça. Mas lá que diz o seguinte, não falta o necessário. Então, o que aqui tem que se propiciar? Além do pão material, o pão espiritual, necessário para que eles possam evoluir justamente a todos. Porque a gente fica imaginando que nesses mundos, isso aí eu compartilho com vocês, que eu me detive muito nisso. Então a gente fica imaginando que todos os espíritos lá são iguaizinhos. É como se na Terra todos nós fôssemos iguais. Não, as categorias dos mundos é assim que mudam. Mas os seus habitantes, eles guardam as suas nuances, os seus méritos, as suas competências profissionais, mas morais. E eles, então, conquistaram, por mérito próprio, no bom uso de sua inteligência, habitar esses mundos. Será que nós estamos exercitando-nos para um dia chegarmos lá? É uma reflexão que deixo para todos nós. Aproveitando, mandando um abraço também para Dani Reis. Que bom, Dani, você aqui conosco. Adília Milagres, a Inês Luchese, Mariana Fosati, e o nosso querido amigo aqui, Geraldo Rodrigues, que colocou assim, ó, boa noite a todos. Que nesse novo mês possamos realizar nossas metas, com paz, luz, harmonia, saúde, perseverança. Porque realmente, né, Geraldo, se a gente não perseverar, aí não consegue atingir os objetivos. E o mês de setembro, para mim, eu acho assim que é um mês tão bonito, tão especial, não sei porquê. Mas eu espero que seja um mês assim de boas notícias para todos nós, de muitas boas vibrações, de muita paz e de muita força e perseverança, como desejo Geraldo. Então, amigos, para aqueles que, porventura, ainda não colocaram o seu copinho, sua garrafinha de água, aproveitem, coloquem, ela será magnetizada. A água magnetizada, ela é um complemento, é uma medicação poderosa para as nossas necessidades. Vou até abrir aqui um parêntese, dar um testemunho que não é próprio, mas é quase que próprio, porque, para que vocês vejam, o Roberto, quando era criança, ele teve uma doença muito grave. Para a época, principalmente. Para a época, principalmente, muito grave. E ele ficou curado com uma garrafa de água magnetizada. Na verdade, era um litrão, né? Aqueles de vidro mesmo. Né? Então, devia ser um litro, né? Porque era aquela litro de vidro, né? Então, a água magnetizada, ela tem uma eficácia muito, muito importante. Mas então, amigos, providenciem a sua água. Aqueles que vão nos assistir depois, também coloquem o seu copinho de água, com muita fé, com muita esperança. E como se presenciais agora estivessem, abram os seus corações para receber. Nós vamos, neste momento, convidando todos vocês, vamos fechar os nossos olhos, vamos visualizar um campo florido. Estamos no mês de setembro, chegando à primavera. Então, nós visualizamos as flores, cada um visualiza aquela flor que ele mais se identifica, os girassóis, as rosas, as margaridas, aquele perfume intenso das flores, um sol suave, e nós caminhamos no meio daquelas flores.
em nossa direção, se dirige alguém. Quando nós olhamos, nós percebemos que é o nosso Mestre Jesus. Ele sorri, estende suas mãos amorosas e diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e cansados, e eu vos aliviarei. Uma paz toma conta de nós. Sentimos uma vibração tão intensa, tão amorosa. Cada célula do nosso corpo trabalha para a verdadeira cura. A nossa mente, o nosso emocional, o espiritual, se renovam, se purificam, e nós sentimos a alegria, a gratidão pela bênção da vida, por tudo que temos, mesmo os desafios diários que nos impulsionam ao crescimento. E nós sorrimos também para Jesus, agradecendo e pedindo: Senhor, eu entrego a Ti toda a minha ansiedade, todas as minhas preocupações, toda a enfermidade. Confio em Ti, Senhor, porque Tu curavas e continua curando. Junto a cada um, à distância, através da voz, da palavra, do olhar. Tu curaste a cegos, aleijados, endemoniados. Tu levantaste do leito da morte Lázaro, o filho da viúva de Naim, e tantos outros, através do teu amor, da tua energia curadora. E nesta noite, nós pedimos, Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de toda essa humanidade ainda tão sofrida, ainda tão angustiada, padecendo de tantas dores, de tantas aflições, de tantas decepções. Permita que teus emissários de luz possam se manifestar neste momento, envolvendo todo o nosso planeta Terra, transformando o nosso planeta, vasculhando cada milímetro do nosso orbe, percorrendo os lares, pacificando, harmonizando as famílias, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, onde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, aonde houver um irmão que ainda não te conhece, Senhor, que o teu amor, que tudo supera, que tudo cura, possa estar presente, alimentando, consolando, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. E neste momento, nós vamos abrindo os nossos corações para te louvar, para agradecer, para pedir por nós, pelos nossos entes queridos, por todos aqueles que fazem parte dos nossos vínculos afetivos. Enquanto os benfeitores nos auxiliam, vasculham as nossas mentes, nos aplicam o passe, também magnetizam as águas.
Muito obrigado, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo a cada benfeitor amigo, aos nossos anjos guardiães, agradecendo a Jesus e pedindo, Senhor, abençoe, Senhor, esse novo mês, essa nova semana que se inicia. Conduza-nos, Senhor Jesus, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Que possamos ser, Senhor, instrumentos dignos da tua seara. Que possamos trabalhar, Senhor, no auxílio da transformação do nosso planeta. Abençoa-nos, Senhor, agradecendo a Deus, a Jesus. Nós vamos encerrando mais esse encontro espiritual e pedindo a força necessária para podermos estar juntos novamente no próximo domingo. Muito obrigado, Senhor. Que a tua paz seja a nossa paz, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. E convidamos a todos suavemente. Vamos abrindo os nossos olhos. Vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos. Olá, a minha querida Xará, Leila, boa noite, Leila, seja muito bem-vinda. Leila, diretamente do Rio de Janeiro. Que bom, queridos amigos. Quem mais está aí? Tassimara, nossa querida companheira de trabalho, nossa querida Rita. Amigos, amigas tão queridos, tão especiais, amanhã, segunda-feira, 20 horas, nós temos a nossa palestra semanal pelo Facebook, pelo Instagram, e eu não posso encerrar sem lembrar vocês, porque outros vão nos assistir amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, mas entrem lá no nosso canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Temos mais de 1000 vídeos postados, todos separadinhos, em playlist, cursos, palestras, estudos. Então, conheçam o nosso canal, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos semear a luz. Nós temos a internet, que é uma bênção, desde que ela seja bem utilizada. Tem muito material na internet que não é produtivo. E quando nós temos algo de bom, devemos compartilhar, não sejamos tímidos. O espírita, em geral, é muito tímido, não sejamos tímidos. Os benfeitores se utilizam de nós para que a gente possa ser instrumentos do Pai. A Leila disse que cheguei atrasada, mas vinha. É isso aí, Leila. É importante estarmos fazendo parte dessa grande corrente de fraternidade. Então, amigos, até amanhã, com as bênçãos de Deus, vão vibrando para que essa vai embora rápido. Ainda tem mais 5 dias pela frente de antibiótico, para que a voz volte normalmente, fique tudo bem, para que a gente possa continuar realizando esse nosso trabalho de formiguinha. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Até amanhã, com as bênçãos de Deus. Bom, e assim também me despeço, extremamente agradecido a todos vocês, amigos e amigas queridos, e formulando votos renovados, para que nesse início de mês, o mês da primavera, que é como se a natureza festejasse ou renovasse as nossas esperanças, que nós também possamos, cada um, dar nossa contribuição para que o tecido social em que ora nós estamos convidados a compartilhar possa, como a Leila disse, utilizarmos com essas ferramentas a favor da disseminação da chamada Boa Nova, a renovação que se deu no Evangelho através do Espiritismo. Então, uma ótima semana de plenas realizações para todos nós e que possamos nos rever no próximo domingo, neste mesmo horário. Até lá.